Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda do ouro de Morrinhos. O crepúsculo tingia o céu de um vermelho sangrento enquanto os moradores de Morrinhos se recolhiam às suas casas, como se soubessem que algo terrível rondava a cidade. Diziam os antigos que as montanhas ao redor guardavam segredos que ninguém deveria desvendar. No entanto, havia sempre alguém curioso demais para resistir à tentação. Essa história, contudo, começa com uma mulher chamada Jéssica, cuja busca por riqueza trouxe maldições que jamais poderiam ser desfeitas. Jéssica era conhecida na cidade por sua ambição voraz. Ela não tinha medo de percorrer caminhos sombrios, nem mesmo quando avisavam-na sobre os rumores das minas abandonadas nas montanhas. Contavam-se histórias de ouro reluzente escondido lá dentro, mas também de espíritos vingativos que protegiam o tesouro. Para ela, isso não passava de superstições. Certa noite, munida apenas de uma lanterna e uma picareta enferrujada, ela decidiu explorar aquele lugar proibido. Ao chegar à entrada da caverna, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O vento frio parecia sussurrar palavras incompreensíveis em seu ouvido, como se a própria montanha estivesse tentando dissuadi-la. Mas Jéssica ignorou o aviso. A cada passo adentro da caverna, o silêncio tornava-se mais opressivo, até que o som de seus próprios passos ecoava como trovões. Foi então que ela viu uma luz tênue refletindo em algo dourado ao fundo. Quando chegou ao local, encontrou um pequeno monte de pepitas de ouro brilhando intensamente sob a luz de sua lanterna. Era mais do que ela poderia ter sonhado. Mas, ao tocar o primeiro pedaço, sentiu algo estranho. Não era metal, mas carne gelada. Olhou em volta e percebeu que as paredes da caverna estavam cobertas de olhos humanos, observando-a fixamente. Gritos distantes começaram a ecoar, como vozes de almas atormentadas. Desesperada, Jéssica tentou fugir, mas percebeu que não conseguia encontrar o caminho de volta. As galerias pareciam mudar de lugar, engolindo-a ainda mais para dentro da montanha. Cada vez que ela pensava estar próxima da saída, os túneis se fechavam, deixando-a presa em uma escuridão crescente. Eram mãos invisíveis guiando-a para algum destino inescapável. Então, ela começou a ouvir risos. Não eram risos humanos, mas algo gutural e disforme, como se criaturas abissais zombassem dela. Suas lanternas falharam, mergulhando-a em uma escuridão absoluta. Sentiu algo roçar em sua pele, dedos longos e ossudos que puxavam seu cabelo. Sabia que não estava sozinha, mas o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, os moradores encontraram apenas a picareta enferrujada jogada na entrada da caverna. Ninguém mais viu Jéssica. Porém, dizem que à noite é possível ouvir gritos vindos das montanhas, como se ela ainda estivesse presa lá dentro, correndo eternamente pelos túneis infinitos. Alguns afirmam que o ouro continua lá, mas poucos têm coragem de procurá-lo. Desde então, as crianças de Morrinhos são advertidas a nunca se aproximarem das montanhas após o anoitecer. A lenda do ouro amaldiçoado tornou-se uma história para afastar os curiosos. No entanto, alguns insistem que, em noites de lua cheia, é possível ver figuras espectrais carregando sacos de ouro, caminhando pelas trilhas que levam à caverna onde tudo começou. Décadas antes da chegada de Jéssica, outra alma ousada havia enfrentado as montanhas de Morrinhos. Seu nome era Elias, um homem rude e solitário que colecionava mapas antigos em busca de fortunas perdidas. Ele foi o primeiro a mencionar os guardiões, criaturas que ele jurava ter visto nas profundezas da caverna. Elias falava pouco sobre o que havia encontrado lá dentro, mas suas mãos tremiam quando tocava no assunto. Os guardiões, segundo Elias, eram seres que habitavam as sombras entre os túneis. Não eram completamente visíveis, apenas formas vagas que se moviam rapidamente pelo canto dos olhos. Ele jurava que eles falavam com ele, oferecendo-lhe ouro em troca de algo mais valioso. Quando perguntado o que seria, Elias apenas balançava a cabeça e murmurava: "Minha alma." Elias nunca revelou o paradeiro exato da caverna, mas deixou pistas em seus mapas. Esses mapas, anos depois, caíram nas mãos de Jéssica. Ela os encontrou em uma loja de antiguidades, empoeirados e esquecidos. Ao examiná-los, notou um padrão estranho:
Todas as rotas marcadas levavam a um único ponto, identificado apenas como o coração. Qualquer um que tenha estudado os mapas sabia que aquilo era mais do que uma busca por ouro, era uma jornada para o desconhecido. Antes de partir, Jéssica visitou o túmulo de Elias, buscando alguma inspiração. Encontrou apenas um epitáfio simples: ele vendeu o que não podia comprar. Aquelas palavras ficaram gravadas em sua mente durante toda a subida até a caverna. Será que Elias havia encontrado ouro? Ou será que ele havia pago um preço muito maior? Com cada passo dado em direção à montanha, Jéssica sentia o peso da decisão de Elias pairando sobre ela. Os sussurros que ouvia na caverna pareciam combinar com as histórias que ele contará. Seriam os guardiões reais? Ou apenas fragmentos de uma mente perturbada? Ela logo descobriria. Enquanto Jéssica explorava as profundezas da caverna, começou a notar marcas nas paredes, símbolos antigos entalhados na pedra. Pareciam runas, escritas em uma língua que ela não reconhecia. Ao tocá-los, sentiu uma energia estranha fluir por suas veias, como se algo estivesse despertando dentro dela. Os sussurros se intensificaram, transformando-se em vozes claras que falavam diretamente em seu ouvido. As vozes prometiam riquezas além da imaginação, mas exigiam algo em troca. Elas falavam de sacrifícios, de pactos selados com sangue. Jéssica tentou ignorá-las, mas quanto mais profundamente ela avançava, mais as vozes se tornavam irresistíveis. Finalmente, ela parou diante de uma câmara iluminada por uma luz dourada pulsante. No centro, havia um altar coberto de ouro derretido. Sobre o altar, um pergaminho flutuava, envolto em uma aura etérea. Nele, estava escrito: aquilo que buscas está aqui, mas o preço será parte de ti. Jéssica hesitou. Ela sabia que não deveria tocar o pergaminho, mas sua ganância falou mais alto. Ao fazê-lo, sentiu uma dor lancinante em seu peito, como se algo vital estivesse sendo arrancado de seu corpo. Instantaneamente, as paredes da caverna começaram a se fechar ao seu redor. As vozes agora gargalhavam, triunfantes. Jéssica percebeu, horrorizada, que havia cometido um erro fatal. O ouro que ela tanto desejava não era uma recompensa, mas uma armadilha. E agora, ela estava presa no coração da montanha, pagando o preço de sua ambição. Após o desaparecimento de Jéssica, Morrinhos foi tomada por uma atmosfera sombria. Os moradores relatavam fenômenos inexplicáveis, luzes estranhas nas montanhas, sons de martelos ecoando à noite, ocasionalmente, vozes chamando seus nomes. Quem ousava investigar esses eventos desaparecia sem deixar vestígios. Um jovem chamado Lucas, fascinado pela lenda, decidiu investigar. Ele era diferente de Jéssica, movido pela curiosidade, não pela ganância. Armado com uma câmera e um caderno, ele escalou a montanha determinado a documentar o que quer que estivesse acontecendo. No entanto, assim que cruzou a entrada da caverna, sentiu que algo estava errado. Lucas encontrou objetos pessoais deixados por outros exploradores, mochilas, lanternas quebradas, até mesmo sapatos. Todos pareciam ter sido abandonados às pressas. Em uma das paredes, ele encontrou uma mensagem escrita com carvão: não confie nos sussurros. Embora assustado, ele continuou adiante, convencido de que poderia desvendar o mistério. Mas, como os outros, Lucas sucumbiu à sedução do ouro. Ele encontrou uma sala cheia de tesouros, mas ao tocá-los, sentiu uma presença maligna ao seu redor. Antes que pudesse fugir, as paredes começaram a se mover, aprisionando, seus gritos ecoaram pela caverna, mas ninguém os ouviu. Anos se passaram, e a lenda do ouro de Morrinhos continuou a assombrar a região. A cidade encolheu, com muitos moradores partindo para escapar do medo constante. Aqueles que permaneceram viviam sob a sombra da montanha, evitando olhar diretamente para ela. Algumas crianças ainda brincavam de explorar as cavernas, mas os adultos sempre intervinham, lembrando-as do destino de Jéssica, Elias e tantos outros. Em uma noite de tempestade, uma equipe de documentaristas chegou à cidade, determinada a capturar evidências da lenda. Eles entraram na caverna com equipamentos modernos, certos de que desmascarariam o mito. No entanto, nenhum deles retornou.
Suas câmeras foram encontradas dias depois, mostrando imagens perturbadoras de figuras indistintas cercando-os antes de desaparecerem. Hoje, a montanha permanece intocada, um monumento à ganância humana e às consequências de desafiar o desconhecido. Às vezes, os moradores juram ver luzes dançando nas encostas, como se os espíritos dos condenados ainda estivessem presos lá dentro. A lenda do Ouro de Morrinhos serve como um lembrete sombrio: há coisas neste mundo que não devem ser tocadas. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode